Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? 2024 está acabando e muitas pessoas têm o hábito de fazer uma lista de metas para o ano seguinte. Por exemplo, se alimentar melhor, adotar um cachorro, fazer academia. E o intuito desse vídeo é mostrar as minhas metas de leitura para 2025. Então eu trouxe 25 livros aqui que eu tenho como meta para ler em 2025. Eu já li 25 livros no ano? Não. Então por que eu coloquei 25 livros como meta de 2025? Para ficar mais arredondado aí o número 25 livros em 2025? Talvez. É um desafio aí que eu vou tentar contemplar, né, até o final do ano. Esse ano de 2024 eu acho que eu li bastante para a minha média anual. Eu acho que eu li 17 ou 18 livros, eu não estou recordando agora. Depois eu coloco aí talvez o número de quantos livros eu li esse ano. Mas eu acho que eu vou conseguir ler uma frequência maior, porque em 2024 tiveram vários acontecimentos que me fizeram ter a leitura como um segundo plano até eu resolver essas situações. Eu estou particularmente muito empolgado com as leituras que eu separei aqui e eu quero mostrar para vocês aqui quais vão ser as minhas metas, né? Quais vão ser as minhas leituras que eu gostaria de fazer. Não prometo que eu vou cumprir as 25 leituras que eu vou mostrar aqui, porque pode ser que em algum livro aí a gente acabe furando a fila. Esse ano tem Bienal do Livro, talvez eu me empolgue um pouco. Eu não prometo, não faço promessas, tá? Mas eu gostaria de ler esses 25 livros aqui a princípio, né? A partir desse vídeo, na data que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gostando aqui das escolhas que eu fiz e tô bastante empolgado para fazer essas leituras. Eu vou mostrar as leituras também numa ordem que eu tô planejando fazer ao longo do ano. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar vai ser provavelmente o primeiro livro que eu vou ler em 2025 e o último será o último. Pode ser que eu altere a ordem, enfim, pode ser um caos completo, pode ser que eu não cumpra com nada desse vídeo aqui, mas enfim, vamos parar de enrolação, né? E vamos mostrar as leituras que eu quero fazer no ano de 2025. As 25 leituras, quem sabe, de 2025. O primeiro livro que eu separei para ler no ano de 2025 será, ou quem sabe, né? Pode ser como de ideia, Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse livro aqui será o primeiro livro que eu vou ler desse autor, que é bastante renomado, bastante conhecido. Eu tenho um outro livro dele aqui em casa, que é O Lobo da Estepe, mas eu escolhi esse aqui porque é um livro um pouco mais fino, né? Imagino que seja um pouco menos desafiador. E a história me interessou bastante. É a história da juventude do Buda, né? Que foi conhecido como Siddhartha, antes do caminho de atingir a iluminação para se tornar o Buda que a gente conhece na religião budista. E essa história me interessou bastante, né? Eu gostei da premissa de conhecer um pouquinho desse caminho. E além disso, essa capa aqui, eu confesso que me pegou muito, porque ela é muito linda. O trabalho absurdo aí do pessoal da gráfica da Editora Record. Então, parabéns aí a galera da Editora Record, muito bonito trabalho. Então, quem sabe, vai ser a primeira leitura aí de 2025. Eu acho que tem um grande potencial de ser uma ótima leitura. Vamos então para a segunda leitura. Eu sempre tento alternar um livro de não ficção com um livro de ficção. Às vezes eu não consigo, como vocês vão ver aqui que eu vou mostrar. Mas nesse caso vai ser um livro de não ficção, que é A História de uma Vacina. O relato da cientista brasileira que liderou os testes da vacina Oxford e AstraZeneca no país. A gente sabe que teve uma grande revolução na ciência, um trabalho em conjunto absurdo para a gente conseguir ter as vacinas disponíveis na época da pandemia. E, como eu sou biomédico, eu falei no último vídeo, eu sou um cara que gosta muito desse assunto, escolhi trabalhar com esse assunto, não de vacina, mas com ciência como um todo. E eu fiquei muito interessado de saber a trajetória da vacina, porque foi um esforço conjunto imenso da comunidade científica para disponibilizar as vacinas que salvaram milhões de vidas ao redor do mundo. Fiquei interessado, adquiri esse livro e agora vou ler esse livro em 2025, provavelmente em janeiro, logo depois que eu ler Siddhartha. Então, fica aí. Próxima leitura, A História de uma Vacina. E a autora é a Sue Ann Costa Clemens. Eu não sei se fala exatamente assim, mas fica aí, né? O nome dela para mostrar o livro que ela escreveu. Próximo livro aqui que eu vou ler em 2025 será Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu já ouvi falar muito bem desse livro. É uma história de aventura, de suspense no continente africano. É um livro que muitas pessoas falaram bem. Além disso, essa edição é brincadeira de bonita. Parabéns aí à galera da Dark Side. Inclusive faz sempre trabalhos muito bons com relação às edições. E eu estou bem empolgado para ler esse livro aqui. Aparentemente é um livro que é um curto livro, um livro bem fino, mas que realmente mexe muito com você. E eu estou muito empolgado. Provavelmente eu vou falar que eu estou muito empolgado para todas as leituras que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então,
não se surpreendam com relação a isso. Mas vai ser uma leitura que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Quem sabe um dos melhores do ano de 2025, né? Vai saber. Próximo livro, então, vai ser esse aqui. Vamos seguindo, então, para o outro livro de 2025, agora da Agatha Christie, que é o E Não Sobrou Nenhum. Esse livro aqui, eu tenho o Assassinato do Expresso do Oriente, eu já li esse livro, inclusive, é um livro muito bom. Eu vi o filme também, que também é um filme bem legal. Os filmes da Agatha Christie, pelo menos que eu conheço, os mais recentes, não sei se tiveram outros em décadas passadas, é o melhor de todos. Teve o Morte no Nilo e teve um outro também que eu não lembro qual foi o nome, mas o Assassinato do Expresso do Oriente foi o melhor que eu vi até agora. E dizem que esse livro aqui é muito bom, um dos melhores dela, que eu já ouvi falar. E tô bem empolgado, gosto muito do gênero de suspense e a Agatha Christie é mestre nisso. E imagino que seja uma ótima leitura de 2025 aí. Até agora, esses são livros mais finos que eu mostrei. Então imagino que sejam leituras bem dinâmicas, bem rápidas, talvez não tomem muito tempo meu. Para falar bem a verdade, eu não estou muito preocupado em bater a meta. Eu estou mais focado mesmo em me entreter com os livros e, quem sabe, né, levar alguma recordação um pouco mais específica na mente sobre os livros que eu vou ler. Fica aí, próximo livro que eu vou ler, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Seguindo então a nossa lista, nós temos A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Damasio. Esse cara aqui, ele é um cientista muito conhecido, professor na área de neurociências, especialmente na parte de estudos da mente, das emoções. Tem outros livros bem famosos dele, como, por exemplo, O Erro de Descartes, que é um livro que fala, por exemplo, que Descartes separou muito a razão e a emoção, e o Antônio Damasio vai discutir um pouco mais que essas duas áreas da cognição, na verdade, estão uma entrelaçada com a outra, não tem como você dissociar. E aqui ele fala um pouquinho mais sobre as origens biológicas dos sentimentos e da cultura. Gosto muito desse assunto, tenho me interessado cada vez mais nesse assunto de neurociências e acho que vou gostar bastante desse livro aqui. Esse livro aqui é um pouquinho maior do que os outros que eu mostrei até agora, mas tenho certeza que esse livro vai me trazer um ótimo aprendizado sobre esse assunto aqui que eu tenho muito interesse. Olha, o próximo livro que eu vou mostrar aqui é um livro de uma autora que nesse ano de 2024, foi muito marcante, que é a Carla Madeira, que nesse caso que eu vou mostrar é A Natureza da Mordida. Em 2024 eu li Tudo é Rio, foi com certeza uma das melhores leituras desse ano. Vai ter o vídeo ainda de melhores livros de ficção de 2024 e Tudo é Rio estará lá, spoiler. E eu amei tudo o que eu li em Tudo é Rio. E eu quero ver agora ler todos os livros da Carla Madeira, mas para ser um pouco mais comedido, porque até agora a gente tem um acervo pequeno dessa autora, a gente tem Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera, que eu também tenho aqui em casa. Talvez eu tenha me empolgado e já adquirir Natureza da Mordida e Véspera logo depois que eu li Tudo é Rio, sim. Mas esse ano de 2025, que vem agora, eu quero ler muito esse livro aqui, A Natureza da Mordida. Dizem que é tão bom quanto Tudo é Rio, então A Natureza da Mordida com certeza eu lerei em 2025. Eu posso não ler outros livros aqui dessa lista, mas A Natureza da Mordida eu vou ler com certeza absoluta. O livro agora que eu vou mostrar é O Império da Dor, do Patrick Hayden Keefe. É um livro que eu ia ler em 2024, mas por conta da vida eu não consegui ler. É um livro um pouquinho mais calhamaço do que os outros, talvez seja o maior livro que eu mostrei até agora. E é um livro que vai se tratar de um assunto que eu gosto muito, que é a parte de farmacologia, de medicamentos. Os Estados Unidos enfrentam uma das crises mais complicadas que tem com relação ao uso de medicamentos, que é o caso dos opioides lá. Os opioides são um grupo de medicamentos que, além de outros fins, né, especialmente para tratar dor, que a gente chama de analgésicos opioides, esses medicamentos têm uma grande capacidade de gerar dependência no usuário. Então, as pessoas que usam opioides, especialmente a longo prazo, tendem a gerar o sintoma de dependência no medicamento. E, além disso, eles geram tolerância também. Então, a pessoa tem que cada vez mais adquirir doses maiores para conseguir ter o efeito de antes. Isso gerou um grande problema de saúde pública lá nos Estados Unidos e esse livro aqui retrata um pouquinho disso, especialmente de uma farmacêutica que vendia um opioide, fazia lobby com alguns médicos que receitavam esses medicamentos. E é um livro, não só um livro de ciência, mas é um livro de fofoca, tá? Que eu ouvi falar. Tem uma série, se eu não me engano, é na Netflix, que também tem o mesmo nome. Estou muito empolgado para ler esse livro, infelizmente não consegui ler em 2024, mas certamente lerei em 2025.
já ouvi em algumas listas de melhores do ano que esse aqui sempre estava lá bem posicionado. O livro agora que eu vou mostrar é um livro que talvez eu esteja, talvez não, com certeza eu estou atrasado com relação à leitura, porque é um livro infanto-juvenil. Eu estou falando da Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Esse livro aqui é um livro que eu já queria ter lido quando eu era criança, adolescente, né? Mas eu estava muito ocupado lendo os livros do Percy Jackson. E do que se trata esse livro? Se trata de uma realidade, é uma fantasia, onde basicamente as pessoas têm a alma dissociada do corpo, que a alma delas, uma parte da alma delas, fica na forma de um animal, que fica sempre perto delas. Esse animal se chama Demon. Enfim, é um mundo de fantasia, cada pessoa tem uma alma com um aspecto diferente, então tem algumas pessoas que têm uma alma em forma de cachorro, de gato, de cobra, de aranha, enfim, várias coisas. Esse aqui é um mundo que é governado especialmente por um tipo de religião específica, né? É uma crítica a algumas religiões, na forma como elas se posicionam, não especificamente a crença, mas a religião em si, da forma como eles se posicionam. Eu vi a série, que agora eu esqueci de onde é da Max, eu acho, que tem o nome da série como um todo, porque esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, que se chama His Dark Materials, acho que é assim que se fala. Eu gostei muito da série. Eu tinha visto um filme da Bússola de Ouro quando eu era criança. Eu adorei o filme, mesmo que muitas pessoas que leram os livros tenham odiado a adaptação, mas enfim. Tô muito afim de ler esse livro, eu acho que é antes tarde do que nunca para ler. E quem sabe, né? Pode ser uma leitura muito proveitosa. Eu tô com poucas expectativas, na verdade. Eu sei que muita gente que leu esse livro, especialmente quando eu era mais novo, gostou, mas como agora eu tô um pouco mais velho também, a forma de escrita pode ser bem diferente. Se eu ler, por exemplo, Percy Jackson hoje, que é um dos livros mais marcantes pra mim, provavelmente eu vou achar meio bobo algumas cenas, mas eu acho que esse aqui tem uma boa chance de eu ainda gostar bastante. Até porque acho que tá um pouco na hora de ler, né? Pode ser que quanto mais eu deixe o tempo passar, vai ser um pouco mais complicado de ler esse livro. Então, eu vou ler esse livro com certeza, nesse ano. A próxima leitura vai ser uma leitura de não ficção, um calhamaço, para falar a verdade, que é O Imperador de Todos os Males, do Siddhartha Mukherjee. Eu não sei se fala exatamente assim, peço perdão pela forma como eu falei o nome do autor. Mas isso aqui é basicamente uma biografia do câncer. Esse autor ele tem alguns livros bastante conhecidos da área de ciências biológicas publicadas, e esse aqui é um dos mais renomados dele. Ele vai falar sobre a história do câncer, vários aspectos do câncer, acho que dá para ver pelo tamanho do livro, que é um livro bem completo. Obviamente, para quem é da área, esse livro aqui pode parecer um pouco superficial, porque acho que ele não vai abordar todos os aspectos de fato do câncer. Eu vi que ele tem muitos relatos aqui de pacientes que enfrentaram essa doença. E, enfim, esse assunto aqui me interessa bastante. Vai ser um livro que eu vou ficar um tempo lendo? Sim, com certeza. Mas eu acho que vai valer a pena. Acho que vai ser um livro bem legal. Eu já queria ter lido nesse ano de 2024, não consegui. E eu deixei para 2025 para fazer essa leitura. O próximo livro, eu não sei quantas vezes eu falei o próximo livro, mas enfim. O livro seguinte é O Senhor das Moscas, do William Golding. É um livro clássico, eu acho que algumas pessoas já têm ouvido falar dele. É um livro fino também, para quem quer começar a ler clássicos, eu acho que é uma boa pedida. Já ouvi falar que é um livro com uma leitura muito dinâmica, não é muito difícil de compreensão. Tem alguns autores que escrevem clássicos, mesmo que sejam clássicos pequenos, né, de poucas páginas, mas ainda assim são difíceis de compreensão. Acho que um dos autores mais conhecidos é o Machado de Assis, gênio, obviamente. Mas, assim, para a leitura inicial de clássicos, talvez seja uma leitura um pouquinho mais truncada, mais difícil para as pessoas como um todo. E eu ouvi falar muito bem nesse livro. É um livro também muito impactante, sobre um grupo de crianças que está presa numa ilha. Eu acho que vai ser uma leitura bem impactante de 2025. Vai ser uma leitura bem rápida, com certeza, porque se for um livro bom, com esse tamanho, eu acho que eu vou devorar em um dia. Expectativas foram geradas. Vamos ver o que vai vir por aí. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho agora de um livro de não ficção, que é o livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. Basicamente é um livro de inovação. Eu não sei muito do que se trata desse livro, além do aspecto de inovação. Eu vi que estava com uma boa recomendação na Amazon, foi onde eu adquiri esse livro. E é um tema que me interessa. Eu acho que vai ser um livro legal, um livro curto. Não sei se vai me demandar muito tempo. É bom que eu não estou gerando muita expectativa, então acho que vai ser uma coisa que pode trazer bons frutos, né? Porque expectativa é a mãe da decepção. Então talvez não gerar expectativas possa ser algo que vai ser interessante para esse livro aqui. E vamos ver qual vai ser, né? Acho que vai ser legal.
Quem sabe? Espero. Seguindo então, vamos falar agora de um livro de ficção que é Artemis, do Andy Weir, eu não sei se fala assim, que é o mesmo autor do Perdido em Marte. Esse livro aqui eu comprei na Bienal, é de 2023, 22? Quanto foi a Bienal? Já nem lembro mais. Enfim, comprei porque o tema me interessa, é uma ficção científica que se passa na Lua, né? Acho que o nome já diz muita coisa, eu não sei se é na Lua aqui perto da Terra ou se é uma Lua que orbita outro planeta. Deixa eu ver aqui. A vida em Artemis é a primeira e única cidade na Lua. Então, é a Lua aqui da Terra, aparentemente. Senão ele teria falado que é de um outro planeta. Enfim, comprei muito também pela capa. Cara, essa capa aqui me chamou muito a atenção. É uma capa maravilhosa. Deixa eu botar um pouquinho de luz aqui nela. Uma capa maravilhosa, assim, absurda. Dos livros que eu tenho aqui pro ano que vem, eu acho que é uma das capas mais bonitas de todas aqui. É um livro que me chamou muita atenção por conta disso, por conta do tema também. Eu sei que esse autor aqui tem alguns livros que a galera que se amarra em ficção científica adora. Que, por exemplo, tem o Devorador de Estrelas, que tá aqui atrás de mim. É um livro que muita gente gosta bastante. E esse aqui será o primeiro que eu vou ler desse autor. Espero que seja legal. Se for tão bom quanto a beleza dessa capa, vai ser espetacular. Absurdo. Eu confesso que isso aqui é um trabalho muito bom. Parabéns aí pra galera da Arqueiro também, que fez essa edição. A capa tá espetacular. Fica aqui, ó, a capa pra vocês. Vamos lá. Seguindo, temos Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Acho que é assim que se fala. As forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. Eu vou até ler um pouquinho da contracapa para vocês, o que pode se tratar desse livro. Por que continuamos com dor de cabeça depois de tomar um remédio barato, mas a dor vai embora com uma medicação cara? Por que ostentamos em refeições luxuosas, mas queremos economizar 20 centavos em uma lata de ervilha? Sempre acreditamos que nossas reações e escolhas são inteligentes e racionais, mas Dan Ariely joga por terra essas crenças com revelações surpreendentes que mudam a forma como entendemos o comportamento humano. A primeira pergunta pode ser explicada como efeito placebo, mas imagino que tenham outras percepções aqui que sejam bem diferentes e mostram que as nossas decisões são muito previsíveis e mesmo que sejam completamente irracionais. Eu gostei muito do tema desse livro, já ouvi falar que era bem bom. Eu acho que eu vi esse livro pela primeira vez no canal do Átila Yamarino, que fala um pouco mais de ciência. Ele recomendou esse livro aqui, não sei se ele recomendou, eu acho que ele comentou em um vídeo, e aí eu acabei vendo, procurei o livro e eu achei bem interessante. E aí, tamo aí, né? 2025 vem aí, Previsivelmente Racional, como uma das leituras que eu gostaria de fazer para esse ano que vem. Chegando na metade do ano, eu acho que vem aí uma leitura que tem grande potencial, porque tem uma legião de fãs da galera que gosta de clássicos, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro aqui tem muita gente que é apaixonada por ele, tem gente também que não gosta, faz parte, não dá pra agradar todo mundo. Esse aqui é um clássico, não é um clássico tão grande assim, tem outros calhamaços aqui, tem o clássico que eu tô olhando pra ele agora aqui, que é um calhamaço maneiro. Esse livro aqui é um livro de intrigas, é um livro de fofocas, é um livro que talvez você odeie os personagens que eu ouvi falar. Tô muito interessado para ler, inclusive edição muito bonita do Clube de Literatura Clássica aí. Parabéns para a galera do clube. E eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Se eu não tivesse essa sensação, com certeza eu não teria colocado ele com uma meta de leitura. Vai vir aí em 2025 O Morro dos Ventos Uivantes, para eu saber qual é dessa história. Indo para um tema um pouquinho mais específico, eu pretendo ler em 2025 o livro Planeta Vírus, do Carl Zimmer. Como este ser microscópico já mudou tanto e ainda vai mudar nossas vidas. É um livro curto, é um livro que eu vi que tem muitas imagens nele, então acho que não vai ser um livro que vai custar tanto tempo assim para leitura. É um tema muito nichado, né? Pô, livro de vírus. Mas, enfim, é um tema que eu tenho um pouco de afinidade, assim, gosto bastante desse tipo de assunto. E vamos ver, né? Eu não tô com muita expectativa, não, mas eu vi que estava bem avaliado. Esse cara aqui, esse autor, ele é muito conhecido por divulgação científica, tem outros livros dele, assim, também, nesse tema da área de biológicas. Não tenho muita expectativa, não. Acho que pode ser algo positivo no final das contas. E vou dar uma chance para ele em 2025. Agora um livro que é um livro fino, mas é um livro muito impactante, tanto que tem gente que gera grupos, seitas, ao redor desse autor. Eu estou falando de um livro do Kafka que é
A Metamorfose. Para quem não conhece esse livro aqui, é um clássico da literatura, um livro bem curto, sobre a história de um homem que acordou e virou um inseto. Pois é, ele acordou na forma de um inseto e basicamente ele vai ter que conviver com isso. E todas as questões por trás disso vão ser discutidas nesse livro aqui. É um livro, como eu falei, um livro curto. Essa edição tá bem maneira aqui, capa dura. E eu confesso que esse livro aqui, eu tenho bastante expectativa sobre ele. É um livro que muita gente fala bem. É um livro que provavelmente eu vou ler em um dia só, por ele ser bem curto e por já dizerem que a história é bem instigante, assim, você vai lendo o livro e vai refletindo sobre ele e você não quer parar de ler. Enfim, esse livro aqui eu tenho bastante expectativa para 2025. Vai ser uma leitura com certeza bem marcante. Ou pro bem, né? Pode ser um dos melhores livros de 2025. Ou pode ser pro mal, porque eu tô com bastante expectativa sobre ele. E nesses casos pode ser um pouco perigoso gerar muita expectativa sobre o livro. Mas eu tenho confiança nele. Vai ser uma ótima leitura com certeza. Para já me acostumar com os autores russos, eu resolvi começar por um livro um pouquinho menor, que é Os Cadernos do Subterrâneo, do Dostoiévski. Eu nunca li Dostoiévski na minha vida. Eu sei que depois que você começa a ler os autores russos, muito provavelmente você vai ser engajado para ler vários. E eu resolvi começar por esse aqui, por ser um livro um pouco menor. Já ouvi falar também que não é um livro tão desafiador quanto outros do Dostoiévski. Também já ouvi falar que tem outros mais tranquilos, mas enfim, vou me desafiar lendo esse livro aqui. Espero gostar muito, porque tem outro livro do Dostoiévski que eu coloquei para ler em 2025. Esse aqui vem antes, para eu já me acostumar um pouco com a escrita do autor. Eu fiz esse tipo de preparação com o Saramago. Em 2024, eu li o Conto da Ilha Desconhecida e o Ensaio sobre a Cegueira, mas eu li o conto antes. O Conto da Ilha Desconhecida é um livro mais curtinho, né? Um livro de 90 páginas, eu acho que com essa altura aqui, é um livro bem, bem pequeno. E eu gostei do livro e é um livro que você já se acostuma um pouco com a forma do autor escrever. E depois eu fui ler o Ensaio sobre a Cegueira, que foi um dos melhores livros de 2024 e um dos melhores livros da minha vida. É um livro muito impactante. Eu tô divagando um pouco aqui o foco do vídeo, mas enfim, eu vou fazer essa preparação também com o Dostoiévski, porque eu acho que vai me deixar um pouco mais munido para o que vem por aí de leituras desse autor. Outra leitura que eu quero fazer em 2025 é A Equação de Deus, do Michio Kaku. Eu não sei se fala exatamente assim, peço perdão. Mas esse cara aqui, para quem já viu alguma coisa de Discovery Channel sobre física, esses assuntos assim, na minha infância, pelo menos assim, eu assistia bastante Discovery Channel e National Geographic e essas coisas assim. E sempre quando entrava um assunto de física, por exemplo, Cosmos, do Carl Sagan, ou algum outro assunto desse gênero, esse cara aqui sempre falava, ele dava entrevista, e é um senhorzinho, parece bem simpático. E esse livro aqui é um livro que eu achei bem instigante, assim, né? A Equação de Deus, a busca pela teoria de tudo. Então, um livro que acho que tem uma premissa bem, bem ousada de buscar essa equação. Eu sei que é um tema já meio recorrente entre os físicos, pode não ser algo que levem a sério, aí tem que perguntar para um físico de fato se isso é verdade ou não, mas eu acho que é uma boa forma de engajar, né? A Equação de Deus, eu acho que é um título bem impactante. Acho que vai ser um livro legal, é um livro fino, não é um livro que aparentemente vai demandar muito tempo. E vamos ver qual vai ser, se vai ser legal ou não. Espero que sim, até porque quando a gente escolhe um livro, a gente sempre espera que ele seja legal. E eu falei que ia chegar a vez do calhamaço, e ele chegou. Em 2025 eu vou ler Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Eu falei que eu ia me preparar para um livro dele mais desafiador, que ainda viria em 2025, e esse livro chegou. Crime e Castigo é uma história que muita gente fala que, dentre os clássicos, mas Calhamaços é um dos mais fluidos. Eu sei que tem outros que a galera também recomenda, por exemplo, o Conde de Monte Cristo, né? E tem outros russos que são um pouco mais desafiadores do Dostoiévski, que aqui em casa eu também tenho os irmãos Karamazov, ou Karamazov, eu não sei como é que se fala exatamente, mas eu resolvi começar com esse aqui porque dizem que os irmãos Karamazov é um tipo de livro um pouco mais desafiador. Eu sei que é um livro de sofrimento, a capa já diz um pouco, né, aparentemente uma pessoa agonizando, enfim, russos, né, dor e sofrimento aparentemente é algo que permeia muito esse tipo de literatura russa. E vamos ver, né? Acho que vai ser um livro
bem interessante. Vai ser um livro que eu vou ficar um tempo legal, porque é um livro bem robusto, mas eu tenho certeza que vai ser um livro bem marcante. Por isso que eu escolhi ele. E, obviamente, alguma hora ia ter que aparecer um calhamaço, né? Além do Imperador de Todos os Males, que é de não ficção, esse aqui é de ficção, e eu vou ficar um tempo nessa leitura com certeza. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ler em 2025 e dar espaço ainda para outros livros que vêm por aí. Bom, agora mudando um pouquinho de um calhamaço para um livro um pouquinho menor, vem aí Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt. São dois autores. Esse livro aqui eu já queria ler há muito tempo. Alguns anos atrás eu tive contato com esse livro. É um livro que me interessa bastante, assim, por conta de todo o debate que a gente tem sobre a questão de democracia, a fragilidade desse sistema, muitas vezes, colocada em xeque. Tem uma discussão bem ampla sobre isso. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, senão o vídeo vai ficar imenso, que já está gigantesco, provavelmente. Mas é um livro que me instigou, que me interessa muito esse assunto. Eu sei que tem outros livros sobre esse tema desses autores. Eu sei que tem um livro que eu acho que é Como Salvar a Democracia. Eu acho que é esse o título. Qualquer coisa eu coloco aqui a capa desse livro. Mas esse livro aqui me chamou muita atenção e eu acho que é um tema que eu vou gostar bastante, né? O tema não, né? Mas o assunto que vai ser abordado, e por isso que eu escolhi como um livro para eu ler em 2025. Agora, um livro que eu sempre ouvi falar bem, sempre dizem que é uma boa forma de começar por esse autor, que é O Hobbit, do Tolkien. Eu nunca li Senhor dos Anéis, eu já vi o filme, eu confesso que eu gostei do filme, mas assim, eu acho que a galera coloca um pedestal assim que eu não consigo ainda compreender muito bem. Sei que a galera que realmente gosta de Senhor dos Anéis é muito por conta dos livros e do universo do Tolkien. Eu nunca li nenhum livro do Tolkien, então eu escolhi O Hobbit para começar, porque dizem que é um livro muito mais tranquilo. É um livro voltado mais para crianças, pelo que eu entendi, mas que muitos adultos amam. E eu acho que é uma boa forma de a gente começar a empreitada nesse universo do Tolkien, que é um universo muito complexo, né? Eu gosto muito do George R.R. Martin, eu sei que o universo do Tolkien é ainda mais complexo. Então, resolvi começar por esse aqui, tenho certeza que vou gostar, porque muitas pessoas falam que é muito bom, eu gosto do gênero de fantasia. Enfim, essa capa também me chamou muita atenção, muito bonito o livro. Parabéns aí pra galera da HarperCollins, que fez esse design aqui, muito interessante. Esse aqui é um livro mais pro final do ano, né? A gente já tá chegando pro final do ano de 2025, que vem com Hobbit entre eles. Um livro agora sobre psicologia, um clássico da psicologia em versão revista e atualizada. É o Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Olha, esse aqui eu coloquei em 2025 mais para tirar dúvida mesmo, porque sempre quando tem esses temas assim, de alto desempenho, eu já fico, será mesmo que esse livro é bom? Mas eu já ouvi uma galera falando que é bom mesmo e eu vou tirar a dúvida. Talvez seja o livro que eu tenha selecionado que eu tenho menos expectativa. Isso pode ser muito bom, né? Não gerar essa expectativa toda. Mas se eu me decepcionar também, eu tô tranquilo porque eu já tava meio que prevendo que poderia acontecer isso. Vou ver para crer se esse livro é bom mesmo ou não, e coloquei como uma das metas de 2025. Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. E chegamos aqui num livro que tem sido muito comentado em 2024, a autora tem sido muito falada em 2024, que eu tô falando do livro A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Vi muita gente colocando esse livro como um dos melhores do ano. Não só esse livro, mas o outro livro dela também. Eu esqueci o nome do título agora, do outro livro, peço perdão. Mas enfim, o tema me chamou muita atenção. É um livro de realismo mágico. Basicamente a história de um cara que chega numa cidade que tinha uma estátua de um santo, alguma coisa assim. E a estátua foi decapitada, então a cabeça do santo está no chão. E ele encontra abrigo na cabeça do santo. Então ele fica dentro daquela estátua ali, na cabeça da estátua decapitada, e ele começa a ouvir preces, enfim, ele começa a ter um certo poder ali junto com o santo. Sei lá, é um livro que eu não sei muito bem o que esperar, mas eu vi que muita gente falou bem. Sei lá, vai que é um livro bom, né? Aparentemente sim, né? Muita gente está comentando que é bom, então eu tô acreditando, tô sendo levado pelo efeito manada a acreditar que é um livro bem interessante. Coloquei, gerei muita expectativa, pode ser algo ruim, mas enfim, coloquei aqui como uma meta de 2025 para ler A Cabeça do Santo. É um livro aparentemente curto, assim, não é um livro que acho que vou ficar muito tempo lendo, ainda mais se for um livro que vai me engajar bastante. Acho que vai ser bem interessante isso aqui, tem grande potencial de ser um dos melhores do ano, quem sabe. Bom, chegando ao final,
né? Falta 3 livros e um deles é de um autor que confesso que me gerou muita expectativa em 2024. Eu li um livro dele em 2024 que eu gostei, mas eu achei que poderia ser melhor pelo que a galera que eu comentei, que eu conversei, que leu esse livro, me trouxe. E o autor é o Rafael Montes. Em 2025 eu vou ler Jantar Secreto. Em 2024 eu li Os Suicidas. Confesso que Os Suicidas foi um livro que eu gostei, mas algumas partes me tiraram um pouco do livro. É um livro muito pesado, imagino que isso aqui também seja. Eu sei que é um estilo do autor, e Os Suicidas, eu acho que ele escreveu com 19 anos. Sim, pô, o que eu tava fazendo com 19 anos? O cara escreveu um livro de sucesso e eu tava, sei lá, prestando vestibular. Sei que tem uma evolução, né? Eu acho que a escrita vai amadurecendo com o tempo. Então, Os Suicidas eu gostei, acho que tinha pontos que me tiraram do livro, teve algumas partes bem pesadas, assim, que eu confesso que eu passei um pouquinho mais rápido para tentar amenizar a dor física que eu estava sentindo, mas coloquei mais um livro dele aqui para dar uma chance. Dizem que esse livro é bem bom, alguns me falaram que é melhor do que Os Suicidas, e muita gente é fã de verdade nos livros do Rafael Montes. Resolvi dar mais uma chance com outro livro, pode ser que seja legal, estou com uma expectativa menor agora, que pode ser interessante, que vai me trazer um feedback melhor com relação ao livro, já sei mais ou menos o que esperar do autor, pela forma como ele escreve, e coloquei aqui mais para o final do ano para ler Jantar Secreto, do Rafael Montes. Agora um livro um pouquinho aleatório, é um livro muito fino, né? Acho que vai ser um livro que eu vou ler em um dia só, que é A Construção do Argumento, do Anthony Weston. É um livro que aparentemente vai falar um pouco sobre como se baseia a tese de argumentação, como é construído essa parte da argumentação. Eu confesso que só o título já me chamou a atenção, e até porque não é um livro tão grande assim, eu acho que vai ser um livro rapidinho, não estou gerando muita expectativa em cima dele especificamente, e aí coloquei para ler em 2025. Diz aí, você conhece esse livro aqui? Se você conhecer, por favor, me dê um feedback para também medir minhas expectativas para 2025. E aí, meu povo, é o seguinte, dizem que a gente deve deixar o melhor pro fim. Esse livro agora aqui que eu coloquei para ler em 2025, eu coloquei para ler no final do ano. Aí vai falar, né, pô, final do ano, tu já tá mais cansado, né, tu quer ler alguma coisinha mais tranquila, mas eu coloquei esse no final do ano para me forçar a ler todos os outros na frente para conseguir chegar até ele. Eu tô falando do livro Comporte-se, do Robert Sapolsky. Esse livro aqui é muito grande, tanto que eu tô pegando ele até de uma forma um pouco diferente, deixa eu melhorar aqui a pegada. Então, esse livro aqui é o livro sobre o comportamento humano. O Robert Sapolsky é um professor de Stanford, ele é um professor de neurobiologia e ele fala sobre as bases do comportamento humano. Tem umas aulas dele gravadas no YouTube que são absurdas, negócio de outro mundo. Quem quiser ver, fica à vontade, só digitar Robert Sapolsky Lectures, que são as aulas dele. E aparece, acho que são 25, 27 aulas. Sensacional. E eu vi que o conteúdo desse livro é muito parecido com as aulas que ele dá nessa disciplina que está disponível no YouTube. Enfim, eu vi as aulas dele, adorei, sim. Ele tem uma didática muito interessante, tem um senso de comédia também durante as aulas que me chama muita atenção. E o assunto em si é um assunto que me deixou completamente enlouquecido para saber mais sobre esse assunto. Esse livro aqui é um calhamaço, talvez seja o maior livro que eu separei para 2025, mas eu tenho certeza que vai ser um livro que eu não vou conseguir parar de ler. Eu sei que quem já leu esse livro aqui disse que é um livro muito, 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 muito bom. E as expectativas são as maiores possíveis. Talvez seja a maior expectativa para 2025, eu vou fazer de tudo para conseguir ler esse livro no ano que vem. Posso não ler outros livros, mas esse livro aqui eu vou ler em 2025 com certeza. Comporte-se, do Robert Sapolsky, vai ser uma leitura que eu farei em 2025 com certeza absoluta. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo. Quem gostou aí, dá aquele like para dar aquela moral no engajamento. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Comenta aí também se vocês gostaram das recomendações, se teve algum livro que vocês se interessaram. E se algum desses livros aqui também você já leu, já dá um feedback aí para eu medir minhas expectativas para as leituras do ano que vem. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, tamo junto.